Vamos abrir o noticiário, então, falando da eleição lá na Bolívia. A presidente interina do país, a Jeanine Áñez, disse hoje que o candidato de esquerda, Luiz Arce, venceu em primeiro turno o pleito presidencial. Aspas para ela. Ainda não temos a contagem oficial, mas pelos dados a que temos acesso, o senhor Arce e o senhor Choquehuanca ganharam a eleição. Cumprimentos aos ganhadores e peço que governem pensando na Bolívia e na democracia. Nas redes sociais, Evo Morales e o próprio candidato comemoraram. No entanto, o resultado oficial pode demorar para ser divulgado, como explica a reportagem da Letícia Santini. O resultado das eleições presidenciais da Bolívia, realizadas neste domingo, pode levar dias para ser divulgado, depois que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu eliminar o sistema de apuração preliminar e manter apenas a contagem individual. Na eleição de 2019, foi justamente a adoção dos dois sistemas paralelos que causou confusão. Quando números do sistema de transmissão de resultados eleitorais preliminares começaram a diferir da contagem individual de votos. Apesar de criticar a medida, Luiz Arce, que aparecia em primeiro nas pesquisas de intenção de voto, pediu calma e disse que aguardará de maneira pacífica e respeitosa o resultado final. Após votar, Arce ressaltou que seu partido, o Movimento ao Socialismo, já havia feito ressalvas sobre a contagem rápida. Revolución democrática, nosotros no tomamos el poder con las armas, nosotros tomamos el poder con esta vía democrática. Seu principal adversário, o ex-presidente Carlos Mesa, também lamentou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas disse entendê-la. No sábado, o ex-presidente Evo Morales criticou o adiamento da divulgação dos resultados preliminares, mas foi mais cauteloso neste domingo. Que no caigamos en ningún tipo de provocación. La gran lección que nunca debemos olvidar es que la violencia solo genera violencia. A presidente interina, Jeanine Áñez, também pediu para que os cidadãos evitem a violência enquanto aguardam os resultados. Les aseguro, vamos a tener resultados creíbles. Tengamos paciencia. Cerca de 7.300.000 bolivianos voltaram às urnas neste domingo. O governo interino da Bolívia informou que as eleições presidenciais ocorreram em clima de tranquilidade, exceto por pequenos incidentes, em um dia em que se temiam tumultos. Medidas para evitar a disseminação do coronavírus, como manter distância entre os eleitores, retardaram o processo de votação, geraram longas filas e uma espera de mais de 2 horas para entrar em algumas sessões eleitorais. Muito bem, e aí, turma, dá para confiar nessas eleições? Joel, começo contigo. Confiar sim, mesmo porque, apesar das suspeitas que teve lá atrás, não se chegou a provas de fraude que alterasse o resultado. O que a gente pode dizer é que, independente do resultado das eleições, o governo Morales, aí nos anos que ele esteve no poder, ele deteriorou a democracia boliviana. Ele tentou instaurar um poder eterno, inclusive mudando a Constituição, não foi bem sucedido, mas ele, sem sombra de dúvida, se encaixa perfeitamente na definição de um líder populista, no caso de esquerda. Ele vai aparelhando diversas instituições, ele tenta mudar as regras do jogo para o favorecer sempre, de forma a ficar perpetuamente no poder. O que está acontecendo agora? Veja, diferentemente da Venezuela, que depois de um período em que o petróleo estava em alta e o governo teve muito sucesso, mas depois disso ele afundou e a população hoje vive na miséria. Na Bolívia, a política econômica do governo Morales, ela, embora por um lado tenha nacionalizado empresas, ela por outro também tentou manter a ordem fiscal da casa. Ele acabou sendo bem sucedido na sua política econômica. Então a qualidade de vida no país, de fato, melhorou, a inflação baixou no governo Morales e isso com certeza deve pesar também para o apoio da população. Agora é óbvio, nada disso desculpa o projeto de dominação perpétua que o MAS, sob o Evo Morales, tentou impor sobre a Bolívia e com certeza tentará novamente aí. Adriles, o que representa essa eleição na Bolívia? Representa, sobretudo, aquela velha máxima, né? Infelizmente,
Ou, quer dizer, dizendo de maneira muito fria, o povo troca tranquilamente a sua liberdade por uma segurança. E não dá pra gente criticar um povo que tem uma tradição de pobreza, miséria, exclusão social e desigualdade, como havia na Bolívia, né? Pode ser até que a longo prazo essa coisa de estatizar os meios de produção, de estatizar a empresa, congelar a economia nas mãos do Estado, surta efeitos negativos. Mas, nos últimos anos, deu certo. É uma síndrome de Estocolmo, né? Um povo que se vê exatamente à mercê de um apadrinhado do Evo Morales, que era um tiranete. Ou seja, como o Joel bem disse, ele aparelhou as instituições, ele cerceou liberdades constitucionais, ele chegou, na época que houve a denúncia de fraude, a incitar alguns dos seus apoiadores a bloquearem estradas para impedir caminhões com reservas de comida. Ou seja, ele não liga simplesmente de poder até fazer com que a população passe fome para seus interesses totalitários. Mas mesmo na última eleição, que houve denúncia de fraude, ele teve uma votação muito, mas muito expressiva, né? A consciência da população, do significado e da importância vital da liberdade, ela se dá realmente a longo prazo. A curto prazo, o que houve na Bolívia nas últimas décadas é uma situação de exclusão social e de pobreza. E quando você cria um remédio, ainda que seja um remédio emergencial a curto prazo, contemporâneo, que pode dar problemas no futuro, como está dando, por exemplo, na Venezuela, e como está dando, esse nem a curto prazo, na Argentina, é uma consciência lapidada ao longo de muito tempo. E eu acho que a democracia só se amadurece exatamente com os reveses, os altos, os trancos e barrancos da história. Oxalá a Bolívia amadureça a longo prazo. É o que a gente espera.